Eu tô de papo com elas porque elas sabem chegar, cada uma do seu jeito e consegue me alcançar. Se eu travo, elas destravam, se eu caio, elas levantam. Sem barulho, sem disputa, só presença que encanta. Oi, minha gente, sejam muito bem-vindos à nossa segunda temporada do nosso podcast Pode Papo com Elas. 3 mulheres, 3 olhares e uma só missão. Em 2026 nós teremos muitas novidades para vocês, quadros novos, e eu espero que vocês fiquem aqui sempre com a gente, que a gente vai ter sempre coisas muito boas para vocês. Eu sou Andréa Galiza, advogada das famílias, e somos sempre nós 3... Oi, gente! Lília Simonete, empresária e enfermeira, dona da Lilá. Sejam muito bem-vindos à nossa segunda temporada do Pode Papo com Elas. Oi, pessoal. Cida Cunha, assistente social e escritora, animadíssima para começar esse novo momento, esse novo ano, com novas propostas. E começamos já, vocês vão perceber a diferença com nossa musiquinha linda e maravilhosa, mostrando que esse ano a gente vai bombar ainda mais com vocês. Como a gente sempre diz, né? O ano começa depois do carnaval. Então, agora estamos começando 2026 e espero que vocês estejam super bem, que esse ano seja maravilhoso para todos nós. E o nosso tema é exatamente esse, sobre esse novo ano que agora se abre para a gente, de verdade, agora não tem mais desculpa, que é depois do carnaval começou. Prestem atenção. Essa história parece uma ficção, mas ela é real. E eu juro, se acontecer algo parecido com você, respire fundo, porque até o caos ensina. Vamos lá para o nosso caso de hoje, né, gente? Pois bem, vamos falar da Renata, 32 anos, mãe, advogada e a rainha das resoluções de 2026, um ano novo, né? Só que ela fazia a lista como quem pede uma pizza, exagerava sem limites. No Réveillon passado, Renata escreveu com glitter, porque ela disse que glitter atrai prosperidade. Perder 12 quilos, ler 20 livros, parar de reclamar, meditar todos os dias, achar um namorado que entendesse de CPTS, carinho, paciência, ternura e suporte. Sim, ela inventou isso. Economizar dinheiro e abrir o seu próprio negócio. Tudo isso para janeiro? Pior. Tudo isso para a primeira semana. A Renata acordou no primeiro dia empolgada. Fez café da manhã fitness, meditou 3 minutos e pensou, estamos indo bem. Resultado. Para quem nunca havia parado nem 10 segundos, 3 minutos contam. Mas ali começou o colapso. À tarde, ela brigou com a balança, discutiu com o entregador, devorou o almoço do filho e já desistiu da dieta. À noite, tentou iniciar o livro 1 de 20 e dormiu na página 7. Resultado, no terceiro dia de janeiro, ela já estava exausta de tentar ser uma nova mulher, sem ter resolvido o que realmente importava. Aí vem o detalhe lindo da história. A Renata foi guardar a lista de metas e o papel caiu atrás do sofá. Ela puxou e junto com a lista saiu um desenho dos filhos dela. Isso, um coração enorme com a legenda: Mamãe feliz é a mamãe que eu amo. Isso mexeu com ela, porque, na verdade, a meta que ela mais precisava era essa: ser feliz e não perfeita. Foi então que Renata percebeu: meta não é castigo, meta não é milagre, meta é movimento. O sonho não é ilusão, ilusão é achar que tudo muda sem mudar nada. Em 2024, ela não emagreceu,
ela 12 quilos. 12 quilos, ela emagreceu 5. E celebrou esses 5 quilos com quem ganhou na loteria. Ela não leu 20 livros, ela leu 5 que transformaram a vida dela. Não meditou todos os dias, mas aprendeu a respirar quando queria gritar. E sobre o namorado com CPTS, bem, ela conheceu alguém com CPS. Carinho, paciência e suporte. A ternura ainda está em versão beta, mas ela disse que dá para trabalhar. E aí, né, gente? E aí, quais são as nossas metas para esse ano? Quais são as metas, né? As resoluções, né? Vamos lá, né? Já na confusão, porque essas meninas jovens, elas não sabem o que são resoluções de ano novo. Aí eu pergunto a vocês sabem o que são resoluções de ano novo, né? E aí, gente, quando vocês vão pensar nas metas de vocês para Vocês 2026? pensam em metas ou pensam em resoluções? Porque quando né? ela Eu comentou... nunca tinha ouvido falar resoluções de ano novo, resoluções para o ano novo. Aí, tia de... Aí o tia, a gente chama tia mesmo, né? Aí nem eu, nem Lília entendíamos a questão das resoluções, né? E vocês nunca ouviram falar em resoluções. Escrevam aí no nosso comentário quem é que já ouviu falar sobre resoluções Resoluções de para ano novo. 2026 ou de ano novo, Ou né? quem ouviu falar em metas, E aí tá? a gente fala em metas ou resoluções, que no fim é a mesma coisa. Me reporto muito a uma coisa que eu sou apaixonada, que é o planejamento, né? E a gente diz muito quando discute planejamento, quando for planejar, não crie metas muito longe, muito distantes, muito assim, tudo que você quer, porque a gente não alcança e depois se frustra. Não dá pra gente achar que nesse ano que virou, que foi, na verdade, uma mudança de calendário, que serve muito pra gente renovar as energias, fazer novos planos, mas que não tem uma mudança concreta. E que a gente, nesse ano, vai conseguir virar o jogo e fazer tudo que não conseguia. A gente precisa realmente ir ali. Na verdade... Colocar metas concretas. Concretas, aquilo que eu tenho condição Metas de palpáveis, fazer. o que eu consigo fazer, Viáveis. A gente precisa ver se há viabilidade realmente nisso aqui. Esse número não está alto demais. Fazer meditação 3 minutos todo dia. Se bem que... Eu acho até que as metas dela não são tão desgraçadas, não. Porque... eu que sou apaixonada por leitura, 20 livros está de boas. Para um ano. Não, é uma semana, né? Ela queria na primeira semana de janeiro. Mas é aquela questão. Ela tem que ver, a pessoa, você tem que pensar o seguinte, você não pode pensar em metas, pronto, para Aparecida 20... Cida, ai meu Deus, como é que chama você? É Cida mesmo. Tia Cidinha. A gente, Mami, tem muitos nomes pra ela. Então vamos lá, a gente ainda se confunde se tem que ter muito profissionalismo ou não, tá? Mas vamos lá. 20 livros pra ela é fácil. Pra mim já é demais. Então tem que ver qual é a sua meta. Se você lê 1, 2, você lê 5, ótimo, você pode ir aumentando as suas metas. Eu consegui chegar na minha meta e agora dá para aumentar. E não colocar uma meta muito longa que você não consegue, porque a frustração é o que faz desistir. Se ela não conseguir ler nenhum, como é que ela coloca 20 no ano, né? Então não é impossível. Com base naquilo que ela já faz. Vou falar um caso concreto. Minha situação, por exemplo. Eu tenho ido a médico com os problemas de articulações, um monte de coisa aí, e eles todos, sem exceção, dizem, você tem que entrar na academia. Mas eu trabalho 12 horas por dia, isso é difícil. Você tem que entrar na academia. E sua dieta? Então, parei e pensei, eu digo, vou fazer. Tem que ser. Organizei um horário, entrei na academia, que a gente teve essa discussão aqui quando falou em autocuidado. Consegui entrar na academia, estou indo 3 vezes na semana, direitinho, bonitinho. Estou mantendo, acordando de 5 horas para fazer isso. Isso era uma meta importantíssima na minha vida que eu estou conseguindo. Eu poderia dizer, essa dá certo, agora vamos para a dieta. É uma fantasia eu achar que eu iria conseguir as duas coisas ao mesmo tempo e com a mesma... assim, digamos, atingir realmente tudo que eu pretendia. Então, o que é que eu fiz com relação à minha dieta? Eu estou conseguindo visualizar as coisas mais frustrantes do que seria a minha dieta. Por exemplo, eu criei um Trello, que aí todo mundo pode fazer como quiser, eu gosto do Trello, como eu gosto de planejamento, eu fiz um Trello. E aí eu coloco aquelas coisas mais complicadas da minha dieta, tipo...
Tomar líquido no almoço, nas refeições, comer uma fruta, comer feijão, porque eu não como feijão praticamente. Comer feijão, não sei o que lá. Aquelas coisas que não é uma dieta perfeita, mas são coisas que eu deveria cumprir. Umas coisas mais pontuais, né? Para alertar uma coisa, aí né? o que é que eu faço? Eu faço o controle do mês. Comecei em janeiro. O controle do mês. Então, tomei refrigerante. Aí eu boto. Quando chega no fim do mês, eu conto, eu consigo visualizar quantas vezes eu comi fruta nesse mês. Agora eu estou contando a história, mas não vou contar os números não, porque não dá muito certo. Quantas vezes eu comi feijão nesse mês? Quantas vezes eu tomei refrigerante? A gente consegue visualizar o quão grave ou animadora está a nossa situação. E aí você consegue comparar. Janeiro foi horrível. Fevereiro, mesmo com o carnaval e sendo um mês curto, eu consegui melhorar os meus números. É melhor você visualizar, por isso que eu amo planejamento. Você consegue enxergar aquela situação. Então, se a sua meta não conseguir fazer se a minha meta não é conseguir fazer uma dieta perfeita e cumprir tudo aquilo que eu queria, mas pequenas melhorias que isso, entender o meu processo e pensar nessa reeducação alimentar a partir desse olhar que eu tenho do todo, de como vem me comportando, isso tem sido muito positivo na minha vida. E eu acho que todas as mulheres, praticamente todas as mulheres e homens, mas a gente está falando aqui mais de mulher, né? Todas as mulheres, elas pensam num planejamento de início, né? E o que é que vocês acham, né? O que é que a gente vê? Quais são as metas que as mulheres que a gente conversa no nosso dia a dia? Quais são as principais metas que nós, mulheres, pensamos para o ano, né? Porque eu sempre acho que as mulheres sempre envolvem o quê? Saúde, o corpo, emagrecimento. Exatamente. Toda mulher pensa em perder quilo. Em todo o calendário. Então, a gente sabe que tá na mulher sempre a vontade de emagrecer, de cuidar da saúde, organizar as vidas com os filhos. Não tenho vontade de emagrecer, não. Entendeu? Então, Eu acho que a maioria das mulheres sempre tem um planejamento. A maioria. Não generaliza. A maioria tem. Eu até já não é só perder peso, é cuidar, como diz, não é um emagrecimento. Melhorar a alimentação, melhorar a saúde, no geral. Querendo ou não, quando você está acima do peso, perde o peso, você melhora a sua saúde. É uma coisa que é uma coisa ligada à outra, E tem uma situação muito pontual. Por exemplo, eu estou na menopausa. E tudo para mim se torna mais difícil. A dieta, né? Porque a gente tem insônia, a gente não consegue ficar indo para academia, até por causa da indisposição, que é absurda. E eu passei o ano passado inteiro tentando entrar na academia, tentando ter uma vida saudável, porque meu corpo precisava, até para minha cabeça, porque a gente fica com muita ansiedade, a gente fica com muita vontade de não fazer nada, a gente fica mais ou menos tentando se salvar, porque o corpo quer se entregar, a mente quer se entregar, e eu passei o ano inteiro. Inclusive, na minha rede social, eu fazia, gente, vou tentar hoje. E os meus seguidores viram como eu tentei e não consegui. Foi fracasso total. E esse ano você já começou, pegou no tranco. Eu ia uma vez em dezembro, uma vez em novembro. Um ano. É como as pessoas dizem. O que eu queria chegar à conclusão é, você planeja suas metas para um ano, mas você passa um ano em adaptação, tentando se adaptar. Não é assim, você começa e pega logo no tranco. O ano passado, eu sempre malhei, mas frequentemente de meu corpo dizer assim, vai segunda a domingo, do jeito que eu tomo banho é como eu ir para academia. Pra mim é assim. Minha academia, fazer exercício físico, pra mim, ela entrou na minha rotina de um modo tão... Hoje se tornou tão natural, mas não era. Mas isso não foi num ano só. Isso é o quê? Uma mudança de cabeça, de rotina muito, muito extensa. Aí hoje sim eu digo, eu tenho uma rotina ela concretizada, que ir à academia, ter um projeto de vida mais saudável, ela já se tornou mais natural. Eu já acordo, já lembro de ir pra academia. Eu até fico falando isso nas minhas redes sociais, dizendo assim, gente, não desiste, porque vocês viram como foi difícil eu começar. E hoje eu estou altamente... Eu malhava muito, mas já fazia uns 3 anos que eu não conseguia voltar. Ano passado eu também comecei em janeiro, acabei não conseguindo também. Mas eu nunca malhei com tanta eficácia como eu tenho malhado agora. E os professores na academia fazem, André, você malha há quanto tempo?
eu fiz? Eu tava parada há 3 anos. Não, mas não parece seu corpo. Eu disse, é porque eu pensava que nem tinha mais memória muscular. Mas parece que tenho. Parece que... Porque você percebe, gente. E ainda mais porque eu comecei a comer, estava inchada. E a gente fez uma dieta, perdi o peso no final do ano. E aí a gente vê que o corpo precisa de exercício. Senão a flacidez chega, tudo chega e a cabeça melhora. E eu digo, agora eu tenho que voltar. Então, quando vocês persistam, porque dá certo, né? Assim, a gente às vezes fica, não dá, hoje não dá, não é no primeiro mês, não é no segundo. Mas depois você consegue. Eu passei o ano inteiro passado para poder tentar conseguir. O que eu acho engraçado é que as nossas metas, era o que eu tava comentando, que a gente vê, as metas das mulheres sempre melhorar a saúde, ler livro, conseguir adaptar a minha rotina com a dos meus filhos, Sim, poder muito levar os complicado filhos isso para a também. escola, tentar tirar um tempo, ler livro, meditar, rezar mais. As metas das mulheres, o que eu percebo é que elas são tudo voltadas para melhoria do autocuidado dela. Autocuidado, Dela e com os filhos. Sempre é pensando em melhorar como mãe, em dar mais assistência, em conseguir ter um horário mais para os filhos. Aí eu fico pensando, gente, quais são as metas dos homens, né? Porque os das mulheres sempre é a gente voltada nisso. E eu nunca ouvi falar das metas dos homens, vou né? comentar sobre isso, mas queria só fazer um adendo do que você falou antes. Uma coisa que eu sinto quando eu acordo de 5 horas da manhã, meu Deus do céu, gente, eu trabalho de 7 às 13, de 13 às 19. Então, para mim, é muito difícil enfrentar uma academia. Eu não acho ruim fazer academia, mas colocar isso nessa rotina é muito difícil. Encaixar Aí, nesse quando eu horário. acordo de 5 horas da manhã, que o despertador toca, eu digo, meu Deus. Aí eu lembro de um meme que eu vi na internet, que a mulher diz assim... Você acha que não tem vontade de... Adulto tem vontade, não. Adulto tem que fazer o que tem de ser feito. Isso é quanto criança que tem vontade. Você tem que fazer o que tem de ser feito. Então, no meu caso, eu com esse Nem problema das criança tem articulações... vontade. Aí você vai para o médico e todos eles dizem, não importa se seu horário cabe, você tem que fazer. Então, o que tem que ser feito, tem que ser feito, né? Tem que encaixar, isso, né? Tem que encaixar. Do jeito que você toma banho, do jeito depois que eu botei na minha cabeça que eu tinha que aprender a comer melhor e eu tinha que ir pra academia, não por estética, que é aquela questão, a gente vai... É pro geral, gente. Gente, É saúde pro mental. geral. E também A não saúde tem nada mental, de pra errado mim, e pela estética, tá certo também. Mas O é porque autocuidado, quando eu acho que depois que a sentir-se gente vai bonita ficando... ajuda tudo. Eu acho que Isso depois, é quando sem a gente vai dúvida. ficando mais velha, porque eu digo, quando eu era mais jovem, eu ia pra estética. Quando agora eu tô mais, né, tô por chegando nos estética e 40, pela cabeça. eu vou pra estética e pela minha cabeça. Isso tem me salvado Eu de vou verdade. pela minha saúde mental. A minha também. E eu vou para o quê? Para que eu possa me ajoelhar e não doer o meu joelho. E sabe, eu acho que um dos pontos que fez com que desse certo pra mim foi porque eu tava indo pra academia do condomínio, que é uma academia muito legal, muito jóia e tudo mais. Eu disse, eu vou matricular na academia. Matriculei em outra academia, né? E lá tem spinning. E meu marido sempre fazia spinning, mas eu não fazia muito, porque quando eu fazia, eu perdia muita massa. Eu digo, não, mas é o momento de fazer, porque eu tava cansada, eu estava sem disposição. Eu hoje faço spinning todos os dias. O único dia na semana que eu não faço spinning é o domingo que eu não vou pra academia, mas eu faço e tem me feito um bem absurdo. Então, quando eu comecei, eles fizeram um desafio na academia. Que tinha que fazer tantos pontos e fizesse tantas atividades. Cada atividade tinha uma pontuação. Quem ganhou? Você. Eu ganhei. Eu ganhei disparado. Foi quase o dobro da pontuação do pessoal que estava fazendo. E eu digo, gente, agora eu vou conseguir. E me superei. E é como isso, quando se empolgar, tem que continuar. Pra quê? Pro Exato. corpo se acostumar. Porque às vezes a pessoa pega um embalo, né? Faz com tudo, empolgação e depois não desiste. Adoeceu, fica o dia doente, o corpo ele precisa descansar. Só os 3 dias. Mas quando chegar no quarto, vá. Porque não se deixe Perdeu o parar. pique, é Na hora que Isso. perde o pique, meu Deus. Aí eu digo, isso é um dos quis principais adoecer pontos. e fui doente. Pronto, um Eu dos quis principais adoecer, pontos eu vou. é esse. É não desistir. Porque quando para pra voltar, é como... vai ruim, vá ruim. vá Agora no eu quero tranco, né? saber, os homens... É isso que eu fico pensando. É isso que de repente eu tava pensando, assim, que não é uma coisa que eu vejo muito, eu me Isso. preocupado com as Eles não- resoluções de ano não. novo. É isso. A Porque essa gente coisa assim, tem muita gente falar em resoluções. Ai, eu nunca vi metas. nem... eu juro que Daniel não chegou pra mim e disse, meu amor, as minhas... Esse ano Claro eu que... Não, eles têm. Sabe quais são as metas dos homens? Quero ganhar mais dinheiro.
quero prosperar. Eles pensam muito, trabalhar para ganhar mais dinheiro. Eu acho que é mais ou menos isso. Mas assim, com relação às nossas metas, é muito Mas eu mais vou ser envolta muito, nisso, eu vou ser né? muito sincera. Eu nunca cheguei pra dizer, vou fazer isso no ano. Nunca. Ah, eu Juro, fazia, eu juro, botava no eu papelzinho. faço, Eu sempre nem, faço. sabe por quê? 10 eu acho que eu resoluções. tinha medo de me frustrar. Eu acho que eu sempre me cobro, me cobro muito. Eu fazia, se eu for, vou me frustrar, e se eu não fizer. Então eu tinha assim, eu vou fazer isso, eu vou... Mas não tinha aquela relação que a gente faz. Eu sempre tinha medo de fazer. Eu sempre tinha fiz fazer, relação. eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, mas eu não fazia E uma relação. coisa... Eu fazia, por Eu escrito. sempre fiz e eu esquecia dentro do quando Eu era dos fazia no outros anos papelzinho, no que ano eu seguinte eu chegava, olhava e tava meu quase tudo Deus, igual. Não, aí Eu tava igual. o que eu achava mais engraçado era que quando eu conquistava as coisas sem eu perceber que eu tinha pedido, porque tipo assim, a gente vai, as metas, chega final do ano você já nem lembra o que era que estava na sua meta. Quando eu chegava no outro ano, que eu olhava meu papel, que eu tinha feito coisas no meu subconsciente, eu consegui fazer sem estar aquele negócio. Sem lembrar que tava tinha na minha planejado meta. isso. Isso. Você escreveu, mas deixou lá. Deixa enfim. eu, claro, no início, mas depois a vida vai passando. E quando você conquista as metas que você queria, sem estar naquela... Como é que diz? Bitolado. Mas é não porque, bitolado, na né? verdade, quando você pensa essas metas, são desejos realmente que você tinha de conquistar aquilo ali. Aí você vai e planeja assim, será que esse ano eu consigo? Vamos ver se eu consigo me programar para vencer essa etapa aqui, vencer essa fragilidade, conseguir avançar nesse sentido. Então, ela passa muito por isso mesmo, aquele desejo que a gente já tinha. Eu acho importante a gente conquistar. colocar metas, porque eu acho que o poder do pensamento, o poder da palavra, ele é muito importante. Se você mentaliza, É importante. o quê? O meu, eu vou dar um exemplo dos meus, que não é, os meus é ir pra missa mais vezes, porque focar mais na religião, focar nisso, que eu acho que toda mulher pensa nisso. Espiritualidade, E organizar a vida do meu filho, estar mais presente dele agora que ele está no 7º ano. Eu estou adaptando todo o meu horário, graças a Deus, eu tenho essa abertura, né? flexibilidade de isso. poder tentar ajustar para poder estar mais presente com ele. Sempre melhorar a alimentação, sempre melhorar como pessoa, sempre melhorar. Eu acho que sempre envolve. E uma das coisas que eu botei para lá para casa, que o pessoal lá de casa tá rindo muito, que eu acho o poder da palavra e da mentalidade. Todo dia de manhã, quando eu acordo, ele diz que eu tô igual aqueles coach. Acorda, levanta. Prosperidade! Vamos lá, bom dia! Não sei o que. Aí fica lá, ele jovem, olha pra mim e fala, meu Deus, lá vai ela com a palavra prosperidade, amor, alegria, fé de novo. Porque eu acho que é a energia, você falar, você colocar pra fora, eu acho que o universo vai atrair o nosso favor. Sabe o que eu comecei também, que foi uma novidade para mim esse ano? Foi um devocional. Porque eu digo muito assim, Deus, ele tem que fazer parte da nossa vida todos os momentos. E ele faz parte da minha vida todos os momentos. Sempre que eu vou falar qualquer coisa, eu fico imaginando, aí Deus pensa falar, já age através de mim. Para que todo o tempo eu fale... eu atendo aquilo que ele deseja, né? Embora a gente saiba que a gente, nesse percurso, a gente cai muitas vezes, né? Mas que a gente tente e considere isso o tempo todo. Isso é um fato. Porém, se a gente não busca um pouco mais, ter aquele cuidado de ler, de rezar, de ir a uma igreja, de ir a um culto, de ir, independentemente de qual seja a sua religião, você vai ali, você escuta... Normalmente é uma coisa que você já ouviu mil vezes. Mas refinar mais, reforça né? aquilo ali. E aí eu escutando Regina, meu devocional, Camila, disse que era meu devocional, não sei quem devocional, eu vou já procurar um devocional que não seja direcionado para nenhuma religião específica. Eu achei um devocional lindo e maravilhoso. E eu estou amando fazer isso. Porque quando eu acordo de 5 horas, podre de preguiça, eu pego o meu Kindlezinho e dou uma lida no devocional do dia. Gente, é tão bacana. Geralmente é como eu digo, é tudo aquilo, mas às vezes é aquilo que você precisava ouvir. Tá com preguiça, tá desanimada. Deus está aqui, tá segurando sua mão, você recorda aquilo ali. Por mais que você, eu vou pensando nele, vou conversando com ele, mas você para ler. Ele pode ser específico. Muito conhecido que é o Café com Deus Pai, é muito, muito maravilhoso ele.
E eu baixei um também que é sobre a Bíblia, porque eu tenho uma necessidade de ler. Ano passado eu comprei a Bíblia, comprei aquela que você lê diariamente, não consegui, mas todo dia você lê, tem os dias da semana que todo dia você lê. Então esse devocional, ele não tem como os outros, que é tal dia, 5 de janeiro, 5 de fevereiro, esse outro não tem. Ele deixa, que é o da Bíblia, nesse outro, que é você lê as passagens e traz para sua vida, então você pode ler qualquer dia, e se naquele dia você não lê o outro, claro que você vai ler 2, 3, quantos você quiser. E eu gostei também, porque eu achei bem interessante que ele traz a palavra, ele traz a reflexão para o dia. E o ano passado, quando eu estava fazendo com os meninos, a gente acabou não conseguindo fazer todos os dias. Esse ano eu vou tentar fazer mais vezes. Eu sempre trazia um pouquinho de cada leitura. Por quê? Porque eu acho que a gente tem que trabalhar a nossa espiritualidade, a nossa fé, entendeu? Independente de religião, de tudo. É a nossa muito fé. importante. E tentar achar estratégias. E é que nesse momento que eu consigo conversar com os meus filhos. Eu sempre trago o assunto e digo, gente, o que é que vocês acham disso na vida de vocês? E é quando eu trago, é quando eu escuto. Eu acho, é importante para minha família quando isso acontece, muito importante. sabe? Você disse isso aí, agora deixa eu fazer um comentário incrível. Ai, vá lá, vai. Meu filho casou, né? Agora, esse fim de semana, e foi na igreja, e a esposa hoje dele, ela é muito católica e teve muito cuidado, tanto que foi uma cerimônia linda. Foi muito simples, mas assim, muito lindo, muito emocionante, muito intimista, só família ali. Todas as pessoas muito emocionadas, porque eram pessoas que amavam realmente o casal. Mas uma coisa interessante foi que, como a Andréa disse, reunia a família e conversava há um tempo atrás, há muitos anos atrás, né? Muitos anos mesmo. A gente reunia, era eu, Andréa, a mãe de Lília, a mãe de Andréa. Na época que Lucas chegou. E foi a partir dessas conversas. E pronto, e a gente se reunia e tinha umas músicas que a gente tocava antes, né? E depois a gente fazia os comentários, respeitando todas as religiões. Fazer isso de novo hoje, mas era sensacional. E a partir daí a gente discutia sobre essas possibilidades de adoção, de tudo mais. E André, que foi o que casou, ele escutava essas músicas e tal, e ficava por aí. Tinha o que eu mais amava, que era aquela Aprendiz. Pronto, a Ana estava organizando as músicas. Aí, André, você vai entrar com que música? Aí ele, eu quero entrar com a música da Champion. Do Champion, né? Sei lá, não sei nem dizer como é. Aí ele, não pode, tem que ser música de igreja, não sei o quê. Eu não sei qual é. Quando ela botou essa música, ele disse, eu quero essa. Ele era criança, praticamente. Ele disse, eu quero essa. Que eu lembro que tinha 4 anos. 4, André, 5 anos. não, a Jota. Que era a idade de Laila. Era de Laila, então, era se Laila tinha 4 ou 5, ele devia ter 9. 9, isso, era verdade. 9 anos. Aí ele disse, eu quero essa. Essa música eu amo, eu quero. Achei tão bacana. E na hora que a gente entrou, que no caso eu entrei com ele, né? Entrou eu, ele e o pai, e cantou essa música. Gente, foi uma emoção, assim, sem palavras. Então, como a gente vê, ele não participava. Ele não participava desse momento, mas como era a memória. Como é significativo isso, como é importante esse momento. E isso faz toda a diferença. Meus meninos eram muito danados. E eles era brincando e fazendo toda essa confusão. E achava que ele nem prestava atenção. E quando dava 6 horas, a hora do anjo lá em casa, eu adorava ouvir a 104. Quando dava 6 horas, eles podiam estar se matando para correr todo mundo para a sala de joelho para rezar e ouvir a hora do anjo. Então, ainda hoje, quando eu escuto também a hora do anjo, eu me emociono muito. Porque são essas raízes, essas coisas que a gente... A hora do anjo, só me lembra de Tia Rossana, não consigo ouvir. Pois é. Não mas assim, ouvir. como são importantes essas coisas que realmente fortalecem e fazem a diferença. Muita coisa que a gente nem percebe que está fazendo tanta diferença para eles e, na verdade, faz. Por isso que eu acho que a gente planejar a nossa rotina, a gente tem que planejar com os pés no chão, dentro, respeitando. Eu acho interessante aqui, porque nas nossas anotações tem metas para 2026 só fazem sentido quando vem acompanhada de 3 coisas: realismo, autoconhecimento e gentileza consigo mesma. Realmente, você não pode dar um passo maior do que apenas se cobrar tanto. Seja gentil com você, entenda até onde você pode ir, o que você pode cumprir, né? Fazer aquilo ali sendo palpável. E outra coisa, essa meta é sua ou foi alguém que disse que você precisava disso?
Precisa saber disso. Porque você realmente só vai conseguir avançar naquilo ali se ela for uma necessidade sua, uma ideia sua. E você entende isso. Quando a gente pensa em problemas que as pessoas têm, ou de alcoolismo, ou algum tipo de transtorno, ou algum tipo de acompanhamento que ela necessite, a pessoa só consegue aderir ao tratamento quando ela tem consciência de que precisa dessa ajuda. Então, também não adianta a gente atender à sugestão de uma meta que alguém achou que você deveria Que a meta fazer. é a meta de alguém tentar fazer pra você. Você tem que adaptar pra sua realidade. Lília, você precisa fazer isso. Bota esse ano, você tem que fazer isso. Você tem. Você que sabe o que você precisa. Na verdade, a meta é o caminho para a felicidade pessoal de cada um. O que é que eu preciso para ser mais feliz? Se tem alguma coisa que está me faltando, o que é que eu preciso para isso, né? Então, a minha felicidade hoje, o que é que eu deixaria ela mais completa? É isso que você precisa. Melhorar para você ser feliz. A felicidade de cada um. E eu penso muito assim, que a gente precisa crescer, né? Crescer enquanto pessoas, crescer espiritualmente. E aí eu sempre gosto de pensar assim, durante esse percurso, né, durante esse ano, o que é que eu quero crescer um pouco mais em termos de conhecimento? O que é importante para mim? Porque eu digo às vezes quando estou fazendo minhas loucuras de mudar de um setor para outro, de não sei o que lá, é que eu não dou muita importância para o que é daqui, apenas para o que vai. O que me incomoda muito mais é um atrito. Porque são coisas que mexem naquilo que é essência, aquilo que tem valor. E as besteiras de o lugar onde você está trabalhando, aquilo ali, tudo isso passa. Então, não é tão significativo. Mas essas coisas desse crescimento espiritual, desse crescimento intelectual, das coisas que realmente você vai levar, que importa na sua essência. Então, eu gosto muito de pensar assim, até o fim do ano, quanto eu vou conseguir avançar nisso aqui? Porque é difícil, esses avanços significativos em essência, em personalidade, você vencer o ego e deixar o seu espiritual ser maior do que o ego, conseguir todas essas coisas, os melindres, as fragilidades, vencer isso é muito difícil. A gente está se achando, aí de repente dá um escorrego e diz, eu não acredito que eu fiz isso não. Então, é muito lento. Então, é interessante quando eu particularmente gosto de pensar assim, o quanto eu vou conseguir avançar nessas fragilidades, né? Quando a gente começou a fazer o evangelho lá em casa, eu dizia muito assim, não é quando, e isso pesa para todas as religiões, às vezes a pessoa muda de uma religião, eu agora sou evangélico, ou então eu voltei a ser um católico fervoroso, ou eu sou espiritual, e acha assim, eu estou nessa religião fortemente, eu acredito que eu vou mudar e vou ser uma pessoa muito boa, porque eu entrei nisso. Não é bem assim. Porque nós somos frágeis. É um desejo que a gente tem, mas a gente vai, escorrega. Mas é uma decisão. E aí a gente tem que ir pensando o quanto eu consigo avançar nessa decisão. Eu não vou vencer todas as minhas fragilidades, uma após a outra. Mas qual é aquela que eu quero focar? Eu quero focar nisso aqui. Isso. Eu ainda tenho isso aqui que está muito frágil em mim. Deixa eu focar nisso. Quando eu vencer esse, aí eu vou tentar o outro. Mas é uma ilusão a gente achar que vai dormir cheia de fragilidade e vai acordar prontinha para ir para o céu. Não é assim que funciona. Então, a gente tem que ir nesse esforço para poder melhorar. E o que é que vocês, né? Pensem, depois do programa de hoje, parem, pensem. Quem não fez suas metas, é importante fazer metas, é importante pensar positivo. Coloque metas concretas, coloque metas que você consiga, né? Desenvolver. Chegou na meta, evolua, aumente, mas gradativamente. Não fazendo nada fora do normal, nada mudanças muito drásticas. Faça pequenas mudanças que no final do ano você vai ver como sua vida mudou com pequenos passos. Sempre se respeitando, vendo o seu limite até onde você pode ir, para depois você não se frustrar e achar que fez uma meta acima do que você poderia conseguir. Tá certo? Gente, vamos lembrar que hoje também, depois de muito tempo, vamos dar uma saudade absurda que a gente estava aqui também. Falando em mudança, né? De uma boa dica. Como sempre, gente, a nossa parceira maravilhosa. Frambolinhos, comida fitness, livre de glúten, sem lactose. Para você que está planejando em comer melhor, mais saudável, não poderia ser diferente com frambolinhos, que é aquela comida que você come e nem parece que tá. Nós estávamos com saudade, gente. Estávamos com saudade de Fran. E Fran mandou pra gente,
vou mostrar 3 coisinhas super importantes. Isso aqui é uma novidade que chegou na Frambolinhos. Lembrando, a Frambolinhos agora só tá com a loja de Lagoa Nova, porque ela expandiu a loja de Lagoa Nova. Lá agora tem umas mesinhas para você tomar um café da tarde, sentar, comer, bater aquele papo gostoso. Está incrível, gente. Gente, não é por nada não, mas quando fala em Fran, minha boca fica cheia d'água. Não, eu também. Posso estar na rua, Gente, Fran, aí... Olhe esse aqui. Essa aqui é uma Gente. novidade. São os mini cookies. Ideais para levar em lanche de criança. Agora que voltou às aulas, as mães se preocupam muito com a alimentação. São cookies com gotas de chocolate, gente. Perfeitos. E já trazendo também, dando ideias. Gente, isso aqui... É porque meu filho é apaixonado. São os bolos de cenoura com chocolate. Sem glúten, sem lactose. Gente, isso aqui para lanche de criança, para escola, bolo branco com a massa doce de leite, também perfeito. Então aqui eu trouxe dicas, ela mandou para nós dicas de alimentação para lanches e principalmente também para crianças agora que voltou às aulas. Vamos provar, meu povo? Vamos, nós merecemos. Olha, chega, eu tô salivando. Olhe, vamos ver a novidade de Fran. Saudades, saudades. Olha aqui, gente. A crocância. Nossa. Gente. Olha, Fran, você te supera, amo. Viu? Tão docinho, gente. Isso aqui com café da... Gente. Eu quero um Isso aqui com cappuccino, gente. Um cappuccino. Lá em Fran tá com as mesinhas pra você tomar um cafezinho. Tá incrível. Você passa lá em Fran, toma um cafezinho, depois passa na Lilá pra garantir o seu look. Né, gente? Não é assim. É antes, menina. tudo bem Aquele pertinho, encontro de tudo bem amigas. Tudo ali no bairro de Lagoa Nova. Aquele encontro de amigas que você vai e sai com a consciência pesada, porque comeu aquela coxinha enorme, comeu aquelas empadões, aquelas quiches. Então, não, lá você sai com a consciência perfeita. Você já vai por Lilá, sai linda, bela e maravilhosa e já vai pra Fran pra sair sem consciência pesada. E eu, agora nas férias e de volta às aulas, eu comprei os congelados de Fran, mini pizza, coxinha e quiche e deixo no meu congelador. Pra quando o Giovanni precisa de lanche ou eu, alguma coisa rápido, eu coloco na airfry. Perfeito. Gente, sem palavras, tá? Sempre no finalzinho a gente fica naquela, né? Isso aqui eu tive que repetir porque tá demais. Eita, demais, viu? Não conseguia comer geralmente nenhum direito, porque a gente na conversa, depois sem finalizar, Tá mas eu perfeito. tive que pegar o segundo cookies, Vamos- porque não tá normal. Está muito gostoso. Se você tá. Se quem encerra é você, não posso fazer nada. Não é? Vamos lá, senhora. Encerrar. Tá bom, continuo já já, tá? Meu Deus. Gente, espero que vocês tenham gostado muito do nosso tema de hoje. Nós estaremos com alguns quadros novos, que é de mulher para mulher e está na mídia, que são situações como a gente sempre traz atuais para vocês, tá? Mas daqui a pouquinho vocês vão saber mais nos próximos episódios dos nossos novos temas para interagir com a gente. Até o próximo programa. Beijo. Tchau. Tchau. Eu tô de papo com elas porque elas sabem chegar. Cada uma do seu jeito e consegue me alcançar. Se eu travo, elas destravam. Se eu caio, elas levantam. Sem barulho, sem disputa, só presença que encanta.